É muito gratificante para a Secretaria de Gestão de Pessoas tê-los aqui em mais um evento do ciclo de palestras, né, que foi uma proposta aqui que nós abraçamos, em chamar pessoas, servidores capacitados da casa, para estar falando um pouco para vocês do novo CPC, né, relacionando as temáticas. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos. Nós vamos dar início, a transmissão ainda não está sendo feita, mas aí para não comprometer o horário de cada um, o link vai estar sendo disponível depois para quem não conseguiu do interior assistir, né? Então, por conta disso, a gente resolveu dar início ao evento. O evento vai acontecer essa semana e na próxima semana, 2 vezes. A próxima palestra vai ser na quinta-feira e depois na outra semana mais 2 vezes. E eu fico muito feliz em tê-los aqui, né? Espero que vocês aproveitem bem. O César vai expor hoje e ao final da exposição dele vai ser aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, para ter um debate, né? Algo mais de troca. Não é só a gente só falar, mas a gente precisa também ouvir o outro, para que o outro também possa ser esclarecido, e assim é a troca, né? De forma falando pedagogicamente. Então é isso, tá? Deixo vocês em ótimas mãos. E é isso, tá bom? Muito obrigada, boa tarde, bom curso. Olá, pessoal. Bom, nós somos colegas daqui, né? Então não precisa muita formalidade. A gente vai bater um papo aqui sobre 2 temas que é muito, vamos dizer assim, está sob holofote, né? Repercussão geral, recurso repetitivo. Mas antes, eu quero agradecer vocês aqui, parabenizar vocês, porque a gente está aqui em busca de conhecimento, né? A gente está aqui em troca de conhecimento. Então, é o que nós vamos fazer. Eu vou dar um pouco do que sei e também quero ouvir um pouco de vocês, porque na realidade de cada um aqui, certamente, vocês vão ter dificuldades ou já se depararam com essa situação de aplicar um paradigma do repetitivo da repercussão geral. Por isso, é importante esses eventos, essas reuniões, e está de parabéns o setor aqui por estar promovendo. Quero falar um pouco de mim. Eu tenho 23 anos de tribunal, tenho uma história aqui dentro, passando por cartório, na época de assistência judiciária, secretaria, assessoria. Então, já tenho aqui uma grande caminhada. Por isso, eu gosto tanto do que faço, gente. Gosto mesmo do que faço e gosto de onde eu estou. Então, certamente, estarei dando o melhor de mim aqui para vocês. A unidade responsável por tratar desses 2 institutos que eu falei agora é a Coordenadoria de Recursos Extraordinários Especiais. Muitos, às vezes, nem conhecem ainda, tratam de um setor de assessoria, alguma coisa parecida, mas ela é regulamentada por uma lei e regulamentada por uma resolução, né? Então, a gente já tem uma história com ela já foi dessa forma aqui, e aí evoluiu para um espaço bem melhor nessa gestão, né? E está formada com esse organograma aqui, onde nós temos aqui a coordenação com vários núcleos de apoio para poder chegar no resultado que chegou, né? A gente trabalha com recurso especial e recurso extraordinário, portanto, com a vice-presidência e com a presidência. E aí a gente vai agora falar do novo CPC, que inevitavelmente faz com que a gente passe a trocar a roda do carro com o carro em movimento. É uma expressão que eu gosto muito, até de um amigo meu ali, o Felipe. Mas é isso, com o novo CPC, a gente tem que realmente trabalhar com ele e com o antigo, né? A gente tem que realmente dar conta dos 2 modelos, do antigo e do novo, porque os processos, eles passam por essa regra de transição. A ideia é realmente aprender, desaprender e reaprender. Aprender o novo CPC, desaprender o antigo e reaprender quando a gente tem que trabalhar com os 2 juntos, né? Por isso eu trago essas 2 citações aqui, que é uma das coisas que eu miro para que a gente possa sempre estar evoluindo. A gente tem que realmente evoluir, aprendendo, trocando conhecimento. Mas vamos lá o que interessa, né? Só uma introduçãozinha, falar da sistemática da repercussão geral.
Aqui, voltando, gente. Então, vamos lá, né, falar propriamente das duas sistemáticas. Vou começar aqui pela sistemática da repercussão geral. E começo pela emenda constitucional número 45, que foi ela que trouxe a novidade para dentro da Constituição Federal, trazendo a preliminar de repercussão geral, como um pressuposto do recurso extraordinário, e que, na verdade, esse requisito é o último a ser analisado, porque a competência sempre é do Supremo, de analisar a índole dessa repercussão geral, né? Aí depois nós tivemos aí, para o antigo Código, a introdução pela Lei 11.418, através dos artigos 543A e B, que no antigo Código trouxe aí a novidade. E aí vem agora o novo Código, a partir do 1035 do novo CPC, né, com as alterações da Lei 13.256, tratando a matéria. O que é importante a gente entender com a sistemática da repercussão geral? Até o anterior código, a gente aplicava ela sempre nos recursos extraordinários. Com o novo código, a tese firmada dentro dessa sistemática, ela vai poder ser aplicada no primeiro grau. Já pode, na verdade, já está em vigência. Então, como é que é feito esse procedimento? Nós já temos um know-how aqui com relação ao recurso extraordinário, que é essa experiência que a gente vai tentar passar. O nosso exercício maior é com a questão de direito. Ela deve ter relevância e transcendência. Relevância do ponto de vista econômico, político, jurídico e social. E a transcendência é que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. É muito importante essa transcendência, porque a gente já tem aquele costume de, ao olhar aquela questão controvertida, de olhar aquela controvérsia, aquela celeuma toda travada no processo, de nos atermos a detalhes. Dentro da sistemática da repercussão geral, assim como a do repetitivo também, a gente tem que ter o olhar para a questão de direito, para a tese jurídica afirmada. A gente não tem que ficar preso a filigranas do processo, a detalhes do processo que diz respeito à situação fática. Veja que a característica aqui é transcendência, é ultrapassar os interesses subjetivos da causa. É você ir além das características menores daquela causa e firmar na tese jurídica. Depois eu vou mostrar uma situação para vocês que vocês vão entender melhor. Mas não percam isso de que a gente precisa estar atento a essa relevância e a transcendência, para que a gente possa aplicar os paradigmas que a gente vai se deparar no primeiro grau, no segundo grau, os relatores, apelação, e aqui no extraordinário especial. No recurso extraordinário, pelo antigo código, nós tínhamos a necessidade de vir destacado nas razões do processo, do recurso, uma preliminar de repercussão geral. Com o novo código, essa preliminar, essa exigência da preliminar não precisa vir. Ou seja, dentro das razões do recurso, o recorrente pode discorrer sobre a importância, a relevância e a transcendência, sem precisar vir destacadamente. Então, essa é a novidade do novo CPC para o antigo. O que ocorre na sistemática da repercussão geral, para que vocês entendam? Um tribunal, seja ele qual for, dentro da federação, se depara com uma questão muito volumosa, está abarrotando as suas varas, está abarrotando lá o segundo grau, e ele resolve pinçar um recurso relativo àquela controvérsia que está abarrotando lá o expediente e mandar para o Supremo dizendo assim, Supremo, eu estou te mandando esse representativo de uma controvérsia que está engessando o meu expediente aqui, que é o gargalo do meu expediente. Então, um tribunal qualquer manda esse representativo, que tem que ser no mínimo 2, antes poderia ser 1, até 3, 4, mas hoje, no mínimo 2, o Supremo submete a um plenário virtual. É assim que eles vão deliberar aquela situação que chegou lá através do representativo. E o plenário virtual, eu trouxe uma imagem para que vocês tenham uma ideia, para quem não conhece. Então, o que aconteceu? Um tribunal qualquer da federação mandou um representativo com aquele tema ali, prazo para a oposição de embargos de execução contra a Fazenda Pública. Essa foi a questão jurídica
que o Tribunal X mandou através de um representativo lá para o Supremo. Foi distribuído para um ministro, o ministro submeteu a um plenário virtual, onde fica sujeito à votação pelos outros ministros, mas tudo virtualmente. Essa é a primeira fase do procedimento da avaliação da repercussão geral. Os ministros vão lá votar no plenário virtual. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que todos votaram pela repercussão geral. Eles entenderam que aquela matéria ali de prazo dos embargos de execução tem relevância e tem transcendência. Então, para que vocês visualizem, é assim que funciona lá no Supremo a primeira fase do procedimento. Hoje, se um ministro deixar de votar, a ausência desse voto, ela computa como se houvesse repercussão geral. Antes não, mas hoje, se o ministro deixar de votar, a ausência do voto dele é como se ele tivesse dito, olha, tem repercussão geral. E assim, a gente, nesse primeiro momento, vamos ter aí um resultado de ter repercussão geral. Qual é o efeito prático disso aí? Quando chega o recurso extraordinário para nós, a gente analisa os pressupostos objetivos e subjetivos daquele recurso extraordinário, a gente extrai a questão de direito, a controvérsia daquela situação. Imaginemos que chegou lá um processo de execução fiscal e a gente se depara com uma questão sendo discutida de prazo dos embargos. A gente consulta o Supremo e a gente vai se deparar com um tema. E esse tema vai fazer com que a gente sobreste o nosso recurso. Isso eu estou falando na fase do juízo de admissibilidade do extraordinário. Mas isso vai acontecer agora com os relatores, na fase de apelação, e vai acontecer também no juízo de primeiro grau. O magistrado lá do primeiro grau, que se deparar com uma situação onde ele, extraindo aquela questão controvertida, tem identidade com essa aqui, por exemplo, ele vai ser obrigado a sobrestar e esperar o resultado desse julgamento. Hoje também, foi uma iniciativa aqui do nosso setor, de estar no sistema Libra a seguinte situação: o advogado, ao peticionar, quando ele chegar no protocolo com a petição dele, ele vai se deparar com alguns temas já pré-determinados pelo sistema, alimentados por nós, com relação à identidade da causa dele. Então, se ele chega lá com uma situação que envolva, por exemplo, embargos à execução, o sistema já vai apontar para o processo dele que existe esse tema no Supremo. Então, quando chegar a petição inicial do advogado junto lá ao magistrado, o magistrado já vai ter nas mãos uma opção de sobrestar. Já vai estar indicado para ele que existe no Supremo um tema para que ele possa sobrestar o processo. Se tiver um tema julgado, ele pode liminarmente julgar a ação dele com base no paradigma. Então, é uma ferramenta muito boa para o magistrado de primeiro grau, que já vai receber a petição inicial no seu gabinete com alguns temas potencialmente aplicáveis àquele caso. Então, foi um ganho muito grande quando a gente desenvolveu esse projeto aí. Vai facilitar bastante. É evidente que ele não é obrigado, mas só que ele vai ter ali um rol de temas potencialmente aplicáveis ao caso dele. Então, vocês percebem que existe uma verticalização dessa sistemática da repercussão geral até o primeiro grau. E ainda falando sobre essa repercussão geral na prática. Pode passar. O que fazer quando o recurso extraordinário chegar na minha mesa? Isso eu falo da nossa experiência aqui, mas eu falo porque ela vai também ser uma boa prática para os relatores, desembargadores e para o juiz de primeiro grau. Vocês aqui, eu não sei qual é a origem do trabalho de vocês, mas não sei se tem pessoas de primeiro grau aqui ou do segundo grau, mas que não tiver, que a gente multiplique, que a gente seja ensinável e duplicável, né? Vamos duplicar a boa prática. Então, o que acontece com a gente aí? Chega realmente o processo lá, a gente tem um fichamento próprio, que
a colega vai falar na exposição dela, mas é um fechamento bem detalhado para que o colega tenha condições de extrair tudo do processo. Depois desse fechamento, a gente identifica a questão de direito controvertida, como eu falei ainda há pouco para vocês. E dentro dessa questão de direito controvertida, a gente procura deixar de lado os detalhes que não interessam à tese jurídica. A tese jurídica ela sempre está ligada à causa de pedir, ao pedido, ela resolve o direito material. Isso é um exercício que a gente precisa estar fazendo todos os dias aí no setor, porque às vezes a gente confunde um ponto que está sendo discutido dentro do processo e que não interessa à tese jurídica. Porque quando você vai buscar lá no Supremo, na página de repercussão geral, os temas, lá vão estar as teses jurídicas. Não vai ter lá filigranas do processo. Então a gente precisa exercitar e trabalhar a questão da tese jurídica. Depois de identificar essa tese jurídica, a gente vai lá para o site do Supremo, como eu falei ainda há pouco, e lá nós temos um rol de temas, e a gente vai checar se a nossa tese jurídica aqui tem identidade com alguma tese dentro do rol de temas que o Supremo dispõe para a gente. Isso eu falo aqui na fase do juízo de admissibilidade, mas isso deve acontecer também dentro dos gabinetes para as apelações e outros recursos, e como deve acontecer também no primeiro grau. Isso é um exercício, é uma prática que foi verticalizada. Então é uma realidade realmente para todo o judiciário. Nós temos também aqui o banco de temas do nosso site da coordenadoria, que eu vou pedir para o Nicolas abrir aqui. Já está aberto, Nicolas? Só para que vocês entendam, nós também temos um banco de temas alimentado por questões que já estão sob essa sistemática. Então, o caminho é o site, aí vocês vão em outros sites, tem Coordenadoria de Recursos Extraordinários Especiais. Tem também pela essa aba Magistrados, Repercussão Geral, e também pela aba de advogado. Tá vendo? Então, são 3 caminhos que a gente está trabalhando a divulgação desse nosso site, porque dentro dele tem muita informação relativa ao expediente, e tem esse nosso banco de temas, que a gente batizou como Questões Pai d'Égua, para que realmente chame a atenção, e a gente faz parte de um grupo de todos os estados, e assim foi, graças a Deus, bem legal a aceitação deles. Então, nessas questões Pai d'Éguas, a gente tem aí por banco de temas de repercussão geral, segundo. Então, se o operador do direito não quiser ir lá para o site do Supremo, ele tem aqui dentro do nosso site do tribunal essa ferramenta aí de banco de temas, que está disposto assim. Nós temos numa coluna o tema, o código do assunto, a descrição do tema e o recurso paradigma. É apenas uma questão de consulta. A gente também tem, associado a essa ferramenta, a mala direta. A mala direta, a gente extrai o que é de mais usual de enfrentamento no nosso judiciário paraense e dispara para várias unidades daqui do tribunal, Defensoria Pública, MP, OAB, magistrados, e assim, graças a Deus, a aceitação está muito boa também. Então, a gente tem vários canais de divulgação de temas para que a gente possa trabalhar esses temas nos nossos processos. Então, aí fica a dica para que vocês visitem o nosso site. Até agora, o número de pessoas que visitaram ele só foram os números das pessoas da minha família. Então, por favor, se vocês visitem. Nem os nossos colegas visitam, eu perturbo eles. Bora voltar aqui. Só passar aqui, eu acho que ele vai. Vai, pode ir. Tá, então lá no site do STF, né, a gente vai encontrar o tema. E a gente sempre brinca lá, no nosso setor, para que a gente possa extrair do site o máximo. Às vezes a gente tem o tema na mão aqui, tem a questão controvertida na mão, e vai para o site
faz uma pesquisa superficial e acaba pela ferramenta de busca não encontrando aquele tema que tem a identidade com o nosso. Então, por isso, a gente tem que jogar a primeira, jogar a segunda, jogar a terceira, e quantas vezes for necessária, para que a gente encontre um tema que tenha a proximidade com o nosso tema que a gente está sendo discutido aqui. Então, é tentar até festejar e encontrar um tema. Porque você encontrando um tema que tem identidade com a tua questão controvertida, você tem condições de dar uma solução muito mais sedimentada e forte, porque o Supremo foi quem disse que a solução daquela situação é daquela forma. E ainda falando na prática, a gente vai encontrando aquele tema, a gente vai ter alguns efeitos no momento em que a gente tem um tema identificado. Pode ir. Se o tema estiver com repercussão geral, a gente vai sobrestar os nossos recursos e vai sobrestar todos os processos do Estado inteiro, que é o que o CPC fala, na verticalização. Então, o nosso próximo dever de casa aí na coordenadoria é encontrar uma maneira de estar divulgando esses temas para que todas as unidades do judiciário. Então, a mala direta já está sendo praticada. Quando a gente se depara com o tema, a gente dispara a mala direta e a gente vai encontrar outras maneiras de divulgar. Mas hoje é um dever de casa também do magistrado de, ao se deparar com a sua ação, pesquisar se tem no Supremo algo que tenha identidade com a controvérsia que ele está na mão. Sem contar que ele já vai receber, ainda há pouco eu falei, aqueles temas potencialmente aplicáveis ao caso dele. Então, vamos dizer assim, não tem como reclamar. Ele tem o site da coordenadoria com os temas à disposição, ele tem o próprio site do STF com o rol de temas, ele tem no sistema apontado possíveis temas aplicáveis àquela situação. Então, a gente está fazendo nosso dever de casa para dizer ao magistrado, você tem aí condições de pesquisar. Você tem temas aí provavelmente aplicáveis ao seu caso. Isso vai reduzir bastante o tempo do processo, vai reduzir bastante o volume de processos. Então, a gente sobresta o recurso. E eu trouxe aqui um modelinho para vocês terem uma ideia de como a gente faz. A gente inicia assim, o Supremo Tribunal Federal, no RE tal, que é o paradigma, reconheceu a repercussão geral sobre a questão tal, tema 264, que sendo discutida nos presentes autos, qual seja, diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários. Em sendo assim, pela inteligência do artigo 1036, o novo CPC determina o sobrestamento. Só que para vocês terem uma ideia de como é que a gente produz os nossos despachos para o presidente. Mas que provavelmente vai ser nessa linha que os relatores devem aplicar e os magistrados também. Dizem que em direito tudo se copia, nada se cria, né? Então a gente já tem aí alguma coisa pronta para que a gente possa orientar todo mundo. Se o mérito da repercussão for julgado, a gente verifica o seguinte: se aquele paradigma lá que está no Supremo tiver só com repercussão geral reconhecida, que é simplesmente aquela fase do plenário virtual que eu mostrei, a gente sobresta. Mas se aquele tema do plenário virtual foi submetido ao plenário físico e julgado o mérito, aí a gente vai ter outras consequências. A gente vai analisar o seguinte: julgado o mérito, a gente vai comparar com o nosso acórdão. O acórdão da Câmara X está de acordo com o nosso paradigma? Está de acordo. Então a gente vai julgar prejudicado o recurso extraordinário. Se estiver em dissonância com o paradigma, a gente devolve para a Câmara Julgadora, para que a Câmara Julgadora se adeque ao paradigma que a gente apontou. Então, só repetindo, a gente pega o paradigma, vê qual foi a decisão, compara com o nosso acórdão do tribunal, estando de acordo, a gente julga prejudicado o recurso extraordinário. Estando em desacordo, o nosso acordo, devolve para a Câmara Julgadora para ter adequação. E se a Câmara resistir, não se adequar ao paradigma, a gente encaminha para o Supremo. Então, essa é a dinâmica da coisa. Isso, gente, vai acontecer mais aqui na fase do juízo de admissibilidade.
É evidente que na fase da apelação, na fase do juízo de primeiro grau, não vai ter essa dinâmica de devolver para a Câmara Julgadora. No entanto, vai ter o dever de casa do magistrado, como eu falei ainda há pouco, de aplicar o entendimento paradigmático. Acho que eu já falei em dissonância já, né? Volta lá um pouquinho, volta à tela anterior. Aqui, quando a gente indefere o recurso extraordinário, a gente precisa estar fundamentando e, principalmente, gente, a gente precisa estar delimitando a tese, deixando bem clara que a tese discutida no nosso recurso, ela tem identidade com a tese que foi decidida no recurso paradigma. Para isso, a gente precisa escrever bem, extrair do processo que está nas tuas mãos aquilo que realmente tem identidade com o recurso paradigma. Por que isso? Porque existe o famoso distinguish, que é o que os advogados se apegam para dizer, o meu caso não tem nada a ver com o paradigma. Então, a insurgência do advogado vai ser sempre nesse sentido, de apresentar um distinguish. É o que a gente enfrenta muito aqui. Quando a gente aplica o paradigma aos recursos extraordinários, eles atravessam o agravo regimental e agora o agravo interno. E aí eles vêm dizendo, o meu caso não tem nada a ver, porque no meu caso o meu cliente tinha olhos verdes e no caso do paradigma a parte tinha olhos castanhos. Eles se apegam justamente a filigranas do processo e não se atêm à tese jurídica. Por isso, eu bati ainda há pouco que é importante a questão de direito estar bem fixada. A gente não perder de vista a questão da relevância e da transcendência dos direitos subjetivos das partes. Então, a gente tem esse exercício também de delimitar bem a tese. Vai lá. Eu trouxe aqui uma... Pode apertar mais uma vez. Essa situação aqui, eu trouxe para ilustrar, e ela trata daquela discussão de violação ao contraditório, para a defesa, coisa julgada. O STF diz que não há repercussão geral sobre essa discussão, que é uma outra situação. Lembra que eu mostrei o plenário virtual para vocês? Naquele exemplo, todo mundo disse que havia repercussão geral. Então, havendo repercussão geral, a gente vai trabalhar aquela dinâmica. O acordo está em consonância, ou melhor, vai sobrestar. Depois de julgado, a gente vai ver se está em consonância ou dissonância. Quando há inexistência de repercussão geral, a gente indefere o recurso. Nesse caso aqui, é o tema 660. Então, ele traz aqui uma decisão onde enfrentar a discussão relativo a ampla defesa, contraditório, coisa julgada, a gente diz que não tem repercussão geral. Não interessa isso ao Supremo julgar recursos com essa discussão. Aí a gente vai, em todos os nossos processos que tiver essa discussão, a gente aplica esse tema. Tá? Só para que vocês entendam que o Supremo ele está para analisar teses jurídicas e não situações que envolvam discussões dessa natureza. Aí vamos agora ao segundo ao segundo instituto, que é o recurso repetitivo. Gente, recurso repetitivo ele trabalha com a mesma lógica. Sempre há uma tese fixada também no STJ. O STJ também tem seu banco de temas. A gente também trabalha com essa dinâmica. Chegou o recurso especial, a gente extrai a questão de direito, a gente compara com o banco de temas do STJ. Se tiver uma identidade com um dos temas, a gente nega o acordo estando em consonância, a gente nega seguimento ao recurso especial. Se o nosso acordo estiver em dissonância com o paradigma, a gente devolve para a Câmara Julgadora para ela se adequar. Não se adequando, a gente pega o recurso especial e encaminha ao STJ. A dinâmica é a mesma, só que é dentro do recurso especial, dentro do STJ. Né? A Lei 11.672 foi que introduziu no antigo CPC, a Resolução 8 disciplinou também. Aí vem o CPC novo, trazendo através do artigo 1036. Pode passar. É aquilo que eu falei para vocês.
Se a questão controvertida está afetada no STJ, suspenda o processo. E agora em todo o Estado. Lembre-se que agora a verticalização está aí para todo mundo cumprir. Se a questão controvertida foi julgada pela sistemática do repetitivo, temos duas situações. O acordo em consonância, eu inadmito o recurso especial. Se o acordo estiver em dissonância, eu remeto à Câmara Julgadora. E aqui eu já trago os novos artigos do novo CPC. Volta aí. Volta. Aqui, a afetação, isso aqui na verdade é um modelo que eu trouxe de como a gente dispara as nossas informações de mala direta. Nós temos 62 destinatários. Hoje eu vi na nossa mala direta. 62 destinatários. Quem quiser receber essas informações, é só entrar em contato com a gente, que a gente inclui o e-mail funcional de vocês para que vocês passem a receber. Mas a estrutura é essa, né? De ordem do presidente, o NURE, que é o núcleo que, dentro da nossa unidade, é responsável por divulgar isso, vem informar que o STJ afetou o RESP número tal, gerando o tema 732. O que é afetar? Afetar é o STJ receber um recurso de um Estado qualquer e dizer assim, ó, esse recurso é veículo de uma controvérsia X. E eu, STJ, entendo que essa controvérsia X tem relevância e por isso vou afetar esse recurso. Isso é afetar. É dizer assim, ó, essa matéria tem relevância, ao meu ver, para toda a federação. E aí ele afeta o recurso X, gerando o tema, dá um número do tema e descreve qual é o tema. A concessão do benefício da pensão por morte é menor sob guarda. Então, quando o STF afetou essa questão, o Brasil todo, os tribunais do Brasil todo, têm que suspender os seus recursos, os seus processos que tenham a mesma questão. Esse é o efeito prático. Aí a gente fala, o caso paradigmático aborda a discussão acerca do infante sob a guarda fazer jus ou não à pensão por morte, quando o óbito do segurado ocorrer na vigência da lei tal. Esse aí é a descrição do tema. Então, esses 62 destinatários, ao receberem isso, inclusive magistrados, vão se deparar com o seu acervo para saber se tem questões idênticas. Se tiver questões idênticas, ele vai suspender. E quantos processos não vão ficar suspensos em varas, esperando o resultado desse paradigma? E quando esse paradigma for julgado em definitivo, o magistrado vai aplicar de uma vez só nos processos que ficaram suspensos, dando velocidade à prestação jurisdicional e enxugando bastante o acervo. Aqui umas perguntas e respostas, assim, para quem nunca ouviu falar, mas o que é recurso repetitivo? É um recurso que representa um grupo de recursos que possui teses idênticas, né? O que acontece quando o recurso é classificado como repetitivo? Então, vai ficar suspenso. Ele tem identidade com algum paradigma que a gente pesquisou e verificou que o STJ já afetou. Então, o efeito prático é a suspensão desse recurso. O que mudou com a lei que alterou lá o antigo código? O andamento dos demais recursos e processos ficarão suspensos, o STJ vai se pronunciar, tudo aquilo que eu já falei aqui para vocês, já até me adiantei. O meu recurso é repetitivo e está suspenso. O que fazer? Caso o recurso seja suspenso, o acompanhamento processual deve ser feito pelo recurso representativo da controvérsia. E é o que a gente faz aí, gente. A gente suspende os processos, os recursos, e a gente fica monitorando, gerenciando aquele paradigma que impôs a suspensão. No momento que esse paradigma é julgado em definitivo, a gente vai pegar todos os recursos que estavam suspensos e vamos aplicar aquela tese. Há situações de que quando a gente vai aplicar a tese, não tem identidade fiel. E aí a gente libera para o juízo regular de admissibilidade. Mas na maioria das vezes a gente aplica a tese e a gente aplica logo de lote. Já é enxuga o acervo de lote. Isso acontece aqui, vai acontecer no gabinete do relator, como também no primeiro grau. A dinâmica vai ser a mesma para eles. Por isso a gente precisa estar divulgando e nosso dever de casa vai ser realmente esse agora, de estar levando ao primeiro grau toda essa boa prática nossa aí.
Só para vocês terem uma ideia, pela sistemática da repercussão geral, ou seja, nós temos 824 processos impactados por 36 temas. Ou seja, a gente recebeu recurso extraordinário e nós temos 36 temas impactando nesses recursos extraordinários que chegaram na coordenadoria. No momento que esses temas forem julgados, a gente vai aplicar nesses 824 processos. Esse acervo é gerenciado pelo NURE, que é dentro da nossa unidade. Esse acervo ele é acomodado no arquivo que o tribunal criou lá embaixo, um arquivo muito moderno até. E a gente fica gerenciando porque tem inclusive processos não na fase de extraordinário, mas também tem apelações cíveis que os relatores, já olhando para frente, só prestaram e pediram para que a gente gerenciasse. Então, no momento que esses temas forem julgados, eu devolvo para o relator dizendo assim, ó, o tema pelo qual o senhor sobrestou o seu processo foi julgado, o resultado foi esse. E ele vai já aplicar o tema do Supremo. Ou seja, ele já vai emitir uma decisão super atualizada com o último grito que vem do Supremo. O repetitivo, nós temos 27 temas impactando em 497 processos. E nós temos 2 assuntos que o tribunal aqui entendeu que tinha bastante processo relativo a esse assunto e encaminhou um representativo lá para o STJ, que é relativo a pecúlio e PTU. Olha, para que é curioso, esse assunto relativo a pecúlio, nós mandamos um representativo lá, dizendo, ó, STJ, recebe como representativo da controvérsia, porque eu tenho aqui centenas de processos falando a mesma coisa. Chegou no STJ, o STJ não recebeu como representativo da controvérsia o nosso recurso do Tribunal do Pará, mas ele associou a 2 outros do Distrito Federal que falavam sobre a mesma coisa. Então lá nós temos 3 recursos falando sobre a mesma coisa, impactando em todo o Brasil. No momento que o STJ decidir aqueles 3 recursos lá, eles vão impactar em milhares de processos em todo o Brasil. Porque se o do Distrito Federal chegou lá, porque deve ter muita coisa lá. Nós temos muita coisa aqui falando sobre pecúlio. Então, a engenharia das 2 sistemáticas ela é importante para enxugar acervo, para que a gente possa ter uma velocidade na prestação jurisdicional. E qual que é o risco disso aí? Julgamento em bloco sempre gera uma injustiça, não é verdade? Mas nós temos ferramentas, através do agravo interno, para mostrar o distinguish. Então não é uma coisa definitiva. Acontece de a gente pegar um paradigma, uma tese jurídica afirmada, aplicar em todos aqueles recursos que estão aqui, e os advogados dizerem, ó, não é bem isso, meu caso não tem nada a ver. Aí a gente analisa e vê se tem ou não tem. Sempre desprezando aquelas considerações paralelas que não diz respeito à tese jurídica. Gente, aqui foi uma troca de experiência. Eu trouxe aqui a nossa experiência da unidade, que certamente vai contribuir com as experiências de vocês. E a ideia é essa mesmo. Esse movimento aqui do tribunal de estar batendo esse papo é para trocar experiência, para a gente construir. Está todo mundo aprendendo o novo CPC, reaprendendo muita coisa e desaprendendo o antigo. Então, é como eu falei ainda há pouco. Esse trocadilho de palavras não é bonitinha não, mas é a pura verdade. Todos os dias a gente se depara com situações aí que a gente precisa estudar. Regra de transição, então, a gente tem estudado bastante. Quando se aplica o antigo, quando se aplica o novo. Então, para vocês terem uma ideia, acórdãos publicados na vigência do anterior se aplica a recursos interpostos depois da vigência do novo. Então, olha a salada que fica. A gente tem que estar muito atento para a contagem de prazo, né? Hoje, em dias úteis, no passado não era em dias úteis. Então, essa loucura realmente, todos devem estar vivendo. E por isso a gente precisa estar aqui. Então é por isso que eu também preciso ouvir de vocês alguma coisa aí, até para dizer que não serviu para nada, mas preciso ouvir alguma coisa de vocês. Vamos lá. E aí é só um pensamento aí que eu gosto.
em dizer para vocês, primeiro tem os nossos contatos, dizer para vocês que existem 3 tipos de pessoas no mundo, né? As que deixam acontecer, as que fazem acontecer e as que perguntam o que aconteceu, né? Que a gente fique dentro desse grupo aí, dos que fazem acontecer, né? Porque a gente está precisando realmente mover montanhas. Se a gente ficar parado, não vai cair do céu, e a gente precisa buscar. Para a semana, vai ter um encontro sobre recurso repetitivo e repercussão geral lá no STJ, que certamente vai ser desenhado como vai se dar essa aplicação de uma forma mais discutida, né? Tem muita coisa ainda em branco. E aí, nesse encontro, a gente vai conseguir clarear muita coisa. Vai acontecer para a semana. E eu estarei lá, graças a Deus. Estaremos lá para colher o que tiver que colher de lá. E eu vou pôr no site todas as novidades que eu vou trazer de lá. Então, isso aqui eu não me aprofundei talvez em muita coisa, porque eu ainda vou ouvir muita coisa de lá. Para não me precipitar numa opinião própria, eu prefiro ver o que vai ser discutido lá para trazer e pôr no nosso site. Mas eu trouxe a nossa experiência prática, que serve com certeza para muitos. Gente, obrigado. Vamos aqui bater um papo, né? Vai, eu já passei para a Nuga, né? Os slides vão ser disponibilizados? Isso aqui está sendo também transmitido para fora, né? Está sendo à distância. Tem muitos amigos, muitos colegas de trabalho que estão vendo isso de longe. Um abraço a eles também, né? Então, como eu trabalho em secretaria, eu me preocupo muito com a questão da logística. Então, essa verticalização, né, até o 1º grau, no nosso caso aqui, eu sou daqui, do 2º grau, quando acontecer de o processo ficar sobrestado, o tribunal já vai ficar nesse mesmo arquivo? Como é que vai ser isso? Ótima pergunta. Vai ser custodiado na unidade de origem. Se o juiz lá do 1º grau se depara com uma tese, e essa tese vai impactar no sobrestamento da ação dele lá, ele vai custodiar na secretaria dele lá, e vai gerenciar de alguma forma de lá. Os processos daqui do 2º grau e na fase de admissibilidade do especial extraordinário, nós temos um arquivo próprio. Então, lá mesmo da tua secretaria, às vezes tu te depara com um advogado que quer tirar do arquivo para dar uma olhada, para atravessar uma petição, tirar cópia, e vocês mandam buscar do arquivo corrente, né? Então, da onde emergir a demanda, a unidade vai custodiar, vai gerenciar o seu processo. Então, aqui no 2º grau, nós temos o arquivo corrente, não vai ficar custodiado na tua secretaria, até porque seria inviável, né? São pequenas. Imagina, a gente sobrestar centenas de processos lá contigo. Não, nós temos um arquivo corrente. E no 1º grau, as secretarias vinculadas à vara, que vai gerenciar o armazenamento desses processos que vão ficar sobrestados. César, especificamente quanto aos agravos de instrumento, tu recomendas o sobrestamento? Porque... Sim, eu não recomendo, né? Se é que... Por quê? Porque o agravo, ele sempre é uma insurgência de algo que não é definitivo dentro do processo. É uma tutela antecipada, que ela pode cair, é uma liminar, é algo incidental, ou seja, não é contra uma decisão que resolveu direito material, mérito. E se for a prescrição do IPTU? A prescrição do IPTU é uma exceção. Eu acho que aí sim. Né, que nós temos, o Rosendo já foi do nosso setor, trabalhou, contribuiu muito o Rosendo com a gente,
E a prescrição, foi bem colocado, Rosana, a prescrição é uma exceção, porque a prescrição, ela resolveu a demanda ali naquele momento, né? Então, engraçado que essa questão da prescrição está desde maio de 2013, é isso? Maio de 2013, ainda não foi resolvida. Nós mandamos um voz da tua época ainda, né, conosco. Nós mandamos e o STJ ainda não resolveu essa questão. E nós temos ainda esses processos suspensos aqui por muito tempo, desde 2013, 2014 para cá. Mas no agravo, realmente, eu não recomendo em função dessa precariedade da decisão agravada. Bom, então, gente, obrigado aí pela atenção de vocês. Parabéns mais uma vez de vocês estarem aqui. E estamos à disposição lá no setor, na unidade, tá bom? O que vocês precisarem, quando eu retornar do encontro, eu vou colocar as novidades no site. É uma ferramenta boa para vocês visitarem. Tem muita coisa lá e a gente está à disposição. Obrigado mesmo, tá? Obrigado, César, pelo aceite, tá? É sempre bom, né? A gente está fazendo esses eventos com pessoas que a gente sabe que está capacitados para estar ministrando, falando sobre os temas, né? Inclusive o novo CPC. A lista de frequência, ela está sendo passada, tá, até vocês. E ao final, nós sempre encaminhamos por e-mail os certificados ao final do ciclo de palestras, tá bom? Gostaria mais uma vez de agradecer em nome da Secretaria de Gestão de Pessoas e nos vemos na quinta-feira, de 15 até as 17 horas. Tá bom? Muito obrigada. Tenham um excelente final de tarde.